E se alguém viajasse até o passado e alterasse algo que já aconteceu? Seria necessária uma mudança grandiosa para fazer diferença? Ou a simples morte de uma borboleta poderia mudar completamente o futuro? Por vezes a ficção científica explorou a ideia de viajar no tempo, seja para especular sobre como seria o nosso futuro ou para imaginar as consequências de um viajante do tempo no passado. Histórias marcadas por enigmas, paradoxos e reviravoltas impressionantes. Reviravoltas essas que por vezes terminam como um som de trovão. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos falar de Um Som de Trovão, um conto de Ray Bradbury publicado inicialmente na revista Collier's em 1952, que começa com uma viagem no tempo para caçar dinossauros, que tem tudo a ver com a teoria do caos e efeito borboleta antes mesmo da sua definição. Roda a vinheta e se preparem porque agora vamos para o tempo dos dinossauros. Você certamente já quis voltar no tempo alguma vez na vida, e nem precisa ser pro tempo dos dinossauros, né? Imagina o tanto que você teria economizado se nunca tivesse perdido uma promoção. Mas saiba que você não precisa de um DeLorean para isso. Come here. I'll show you how it works. Porque para essa missão você tem a Promobit. A Promobit é uma comunidade onde todos os dias são cadastradas mais de 700 ofertas. E com a Prime Day acontecendo entre os dias 16 a 21 de julho, esse é o lugar perfeito para você não perder nenhum desconto. Além de livros, na Prime Day você também encontra produtos de cozinha, eletrodomésticos, beleza, cuidados pessoais, tudo com preço lá embaixo. Para ter acesso a esse mundo de economia, acesse o site da Promobit ou baixe o aplicativo. Além de conferir os descontos, você pode também colocar os seus itens favoritos na lista de desejos para receber uma notificação assim que eles ficarem com desconto. Pois é, não perca a chance de economizar um bom din-din nessa Prime Day, porque se tá em promoção, tá na Promobit. A história de Um Som de Trovão tem início em tempos futuros, quando uma empresa chamada Safari no Tempo começa a oferecer para aventureiros cheios da grana um novo tipo de atração: viagens ao passado para caçar animais já extintos. Bastava dizer qual era o animal e o cliente era levado para uma experiência de caça única. E é nesse cenário que acompanhamos a história de Ekel, um cliente dessa empresa que está se preparando para voltar 65 milhões de anos no passado para caçar um tiranossauro, um dos maiores predadores de toda a história. Acompanhados de um guia, a única garantia que os caçadores tinham era que eles teriam a experiência que adquiriram. Se eles voltariam vivos era uma coisa que dependeria deles mesmos. Sem contar que essa caçada tinha algumas regras bem rígidas. E a primeira delas era que eles só podiam atirar em que e onde fosse permitido pelos guias. Quem desobedecesse essa regra não apenas pagaria uma multa bem salgada, mas também seria processado pelo governo quando retornasse para o seu tempo. Quando a história começa, os Estados Unidos tinham acabado de passar por um período de eleições bastante conturbado. Olhando a máquina do tempo, Eccles reflete que, caso as eleições tivessem ido por um mau caminho, ele poderia estar agora se afastando daqueles resultados. Uma reflexão que, conforme é confirmado pelo funcionário lá na escrivaninha, era meio que um sentimento geral no país. Temos sorte, se Deutscher tivesse ganhado, teríamos a pior ditadura. Há sempre um homem ante tudo, um militarista, um anticristo, um anti-humano, anti-intelectual. O povo nos requisitou, sabe? Como que brincando, mas a sério. Diziam que se Deutscher se tornasse presidente, queriam viver em 1492. Claro que não é o nosso negócio conduzir fugas, mas organizar safaris. De qualquer maneira, Keith é o presidente agora. Tudo que você precisa se preocupar agora é caçar o meu tiranossauro, completa Eckers. Assim, junto do guia Travis, do seu assistente e mais 2 caçadores, Billings e Kramer, Eccles parte para o passado, uma viagem que rapidamente vai avançando dias, semanas, meses, anos, décadas, milênios. O tempo era como um filme passando ao contrário. Voavam milhões de sóis e luas atrás deles, até que de repente eles chegam ao seu destino, um ponto do tempo onde o mundo era completamente diferente.
diferente, onde a história que eles conheciam e até mesmo as suas próprias vidas nunca tinham acontecido. Cristo ainda não nasceu, Moisés ainda não foi à montanha para falar com Deus, as pirâmides ainda estão na terra esperando para serem recortadas e montadas. Lembrem-se disso, Alexandre, César, Napoleão, Hitler, nenhum deles existe. Assim que chegam ao passado, o guia os informa de uma outra regra muito importante. Eles precisavam minimizar ao máximo o seu impacto no passado. Além de usarem máscaras de oxigênio para evitar que qualquer bactéria fosse parar ali naquela atmosfera primitiva, era importante que eles permanecessem no chamado caminho, uma plataforma de metal antigravitacional que flutuava 6 polegadas acima do chão. Os caçadores não podiam tocar em qualquer grama ou flor daquele tempo sem permissão. Isso porque, apesar de terem desenvolvido uma tecnologia de viagem no tempo, a Safari no Tempo não tinha ideia da dimensão que mudanças inesperadas poderiam causar no rumo da história. Suponhamos que acidentalmente matemos um rato por aqui. Isso quer dizer que todas as futuras famílias desse rato em particular são destruídas, certo? Com um pisão do seu pé, você aniquila primeiro então uma dúzia, então 1000, 1 milhão, 1 bilhão de ratos possivelmente. Bem, e as raposas que precisariam daqueles ratos para sobreviver? Para cada 10 ratos a menos, morre uma raposa. Para cada 10 raposas a menos, um leão morre de fome. Para cada leão a menos, insetos, abutres, infinitos bilhões de formas de vida são lançados ao caos e à destruição. Eventualmente, tudo recai no seguinte: 59 milhões de anos depois, um troglodita, um de uma dúzia no mundo inteiro, vai caçar javalis ou tigres dentes de sabre para comer. Mas você, amigo, pisou em todos os tigres daquela região, pisando num só rato. Assim, o troglodita morre de fome. E este homem das cavernas, note bem, não é um dispensável qualquer. Não, senhor. Ele é toda uma nação futura. Dele teriam saído 10 filhos, e destes mais 100 e assim por diante, até a civilização. Destruindo esse único homem, destrói-se uma raça, um povo, toda uma história. O pisão do seu pé num rato poderia principiar um terremoto, cujos efeitos poderiam abalar nossa terra e destinos pelo tempo afora, seus alicerces. Com a morte daquele troglodita, 1 bilhão de outros ainda não nascidos perecem. Talvez Roma nunca se erga sobre as suas 7 colinas. Talvez a Europa fique para sempre uma floresta espessa e apenas a Ásia cresça, forte e saudável. Pise num rato e esmagará as pirâmides. A rainha Elizabeth poderá nunca nascer. Washington poderá nunca cruzar o Delaware. Poderá nunca ver os Estados Unidos. Portanto, sejam cuidadosos. Fiquem no caminho. Nunca pisem fora. Pois é, um ratinho a menos e as coisas podiam entrar num efeito cascata absurdo. E de pelo menos uma coisa, a Safari no Tempo tinha consciência. Não queremos mudar o futuro. Não pertencemos ao passado. A máquina do tempo é um negócio extremamente delicado. Pois é, não é à toa que até o governo era contra aquele tipo de entretenimento. Mas sabe como é, rolava uma propina e ficava tudo certo. Mas se eles não podiam mexer no passado, então como eles poderiam caçar animais no passado? Pois então, antes de levar os caçadores de volta no tempo, o assistente do guia voltava no passado antes deles e começava a observar os animais. A ideia era encontrar uma caça que já estivesse nos momentos finais da sua vida. Quando encontrava um animal que logo morreria em um acidente, tipo um afogamento ou a queda de uma árvore, ele marcava esse animal com tinta vermelha e anotava a hora e o local da morte. Depois eles levavam os caçadores até esse local e no momento da morte da caça, fazendo assim o mínimo de alterações históricas possível. Um desvio causado pelo próprio tempo como uma forma de evitar um paradoxo fazia com que o assistente nunca encontrasse ele mesmo e o grupo de caça antes da hora. Então nem o assistente saberia como seria essa caçada. Então, dadas as instruções, eles seguem pelo caminho de metal até que encontram a criatura. Silêncio. Um som de trovão.
meio à névoa o Tiranossauro Rex marcado em vermelho. A presença daquele monstro pré-histórico foi capaz de fazer até mesmo aqueles caçadores experientes tremerem nas bases. No início, Travis tinha instruído que cada caçador atirasse em um olho do dinossauro e o terceiro atiraria no cérebro. Mas quando se vê diante daquela criatura enorme, com traços extremamente agressivos, a boca fechada num sorriso de morte, Eccles percebe que aquele safari não era como os que ele estava acostumado. O rifle nas suas mãos parecia uma arma de brinquedo diante da imponência daquela criatura. Quando vê o monstro, seus pés ficam travados no chão. Não pode ser morto. Fomos loucos de ter vindo. Vendo o caçador entrando em desespero, Travis ordena que Eccles volte lentamente para a máquina. Eles resolveriam as coisas por ali e depois reembolsariam metade do valor que ele tinha pago. Mas assim que nota a presença dos caçadores, o tiranossauro se lança para frente num grito terrível. Um vendaval fedendo a lodo e sangue envelhecido sopra sobre aqueles homens, que começam a atirar com os seus rifles na criatura. Enquanto isso, Eccles voltava para a máquina do tempo, mas sem perceber, ele sai do caminho. Atrás dele, Travis e os outros caçadores seguem em um embate tenso contra aquele monstro, os gritos e trovões do dinossauro misturados aos tiros dos rifles. No fim, eles são bem-sucedidos em deter a criatura, que cai como uma avalanche, levando consigo as árvores à sua volta. O som de trovão havia se dissipado. Exaustos, os homens limpavam o sangue nos seus trajes quando um galho de árvore enorme cai sobre o dinossauro, o galho que originalmente teria matado aquela criatura. Agora, os insetos, pássaros e bactérias devorariam aquele corpo como deveriam. Tudo estava em perfeito equilíbrio. Mas ainda tinha um detalhe. Quando retornam para a máquina do tempo, os caçadores dão de cara com Eccles, que tinha encontrado seu caminho de volta. E ao olhar para os pés dele e ver as suas botas cheias de lama, Travis sabia que aquilo provavelmente seria um problema. Ele fica com muita raiva e inicialmente a ideia dele era deixar o Eccles para trás. Afinal, quem saberia o que ele tinha feito ao tempo, à história? Mas no fim era só lama. Então ele se contenta em só mandar o medroso para ir lá pegar as munições no corpo do dinossauro, porque sim, elas não pertenciam ao passado e portanto não podiam ficar para trás. Por fim, com Eccles praticamente imóvel depois de ter que cavar as munições no corpo daquele monstro, eles retornam para o futuro. Chegando de volta no seu tempo, os homens saem da máquina e lá estava a sala de antes. O homem atrás da escrivaninha ainda estava ali, mas tinha alguma coisa que parecia fora do lugar. Olhando com mais atenção, eles começam a reparar. O anúncio na parede do escritório tinha mudado, agora para uma escrita totalmente diferente. Apavorado, Eccles começa a remexer a lama nos seus sapatos. E eis que ele encontra lá uma pequena borboleta. Matar uma borboleta não poderia ser tão importante. Ou poderia? Caiu ao chão uma coisa exótica, pequena, que poderia desmanchar equilíbrios e derrubar uma fila de dominós pequenos e então grandes dominós. E então dominós gigantes, por todos os anos através do tempo. Com o rosto já suando frio, ele pergunta para o homem da escrivaninha quem tinha vencido as eleições no dia anterior. Tá brincando? Sabe muito bem. Deuter, claro. Quem mais? Não aquele maluco covarde do Keith. Temos um homem de ferro agora, um homem de peito. Quando ouve isso, Eccles cai de joelhos, a borboleta entre os dedos trêmulos. Não tinha nada que eles podiam fazer? Levar ela de volta? Fazer ela viver novamente? Ofegante, o guia Travis aponta o rifle na sua direção e destrava. Então vem um som de trovão.
Usando a viagem no tempo, o conto de Ray Bradbury fala sobre como até mesmo as menores coisas, aquelas que parecem tão insignificantes, podem fazer diferença na grande cadeia de eventos que rege o universo. Uma ideia que conversa de forma muito interessante não só com a temática da viagem no tempo, explorando as conexões entre diferentes eventos do passado até o futuro, mas que também nos faz refletir sobre o funcionamento do universo como um todo e sobre como a imprevisibilidade está presente em muitos processos. Isso antes mesmo do estabelecimento da famosa teoria do caos. Você certamente já ouviu falar sobre a teoria do caos. Ela é até mencionada pelo professor Ian Malcolm lá em Jurassic Park. It simply deals with predictability in complex systems. The shorthand is the butterfly effect. A butterfly can flap its wings in Peking, and in Central Park you get rain instead of sunshine. Apesar de ser um campo de estudo da matemática, a teoria do caos é aplicada em diversas disciplinas como uma forma de estudar sistemas onde possa haver caos ou imprevisibilidade. A ideia é que pequenas mudanças nas condições iniciais de um evento podem ser suficientes para desencadear em grandes alterações no decorrer do tempo, fazendo com que determinados fenômenos sejam imprevisíveis ou caóticos. Daí o nome teoria do caos. E essa é uma ideia que pode ser aplicada de coisas complexas como mudanças climáticas, o mercado de ações ou crescimento populacional, até sistemas aparentemente simples, como o professor Ian Malcolm explica lá no livro Jurassic Park, de Michael Crichton. A teoria do caos afirma duas coisas. Primeiro, que os sistemas complexos, como o tempo, possuem uma ordem oculta. Segundo, que o inverso também vale. Sistemas simples podem originar comportamentos complexos. Vamos ver o exemplo das bolas de bilhar. A gente bate na bola e ela começa a quicar na mesa. Na teoria, trata-se de um sistema simples, quase newtoniano. Uma vez que se pode conhecer a força usada na bola, sua massa e calcular os ângulos em que vai bater nas bordas da mesa, pode-se prever o seu comportamento futuro. Mas na prática, vemos que não se pode prever mais do que alguns segundos do futuro da bola, pois quase que imediatamente pequenos efeitos, imperfeições na superfície da bola, pequenas variações na madeira da mesa começam a fazer diferença. E não demora muito para que isso afete os cálculos feitos com tanto cuidado. A ideia da teoria do caos só foi ganhar uma definição lá nos anos 60, quando o meteorologista Edward Lorenz, ao trabalhar em um modelo matemático de previsão do tempo, percebeu que algumas casas decimais aparentemente insignificantes nos cálculos eram suficientes para gerar resultados completamente diferentes. A partir daí surgiu aquela famosa metáfora de que o bater de asas de uma borboleta no Brasil poderia ser o suficiente para causar um tornado no Texas. Um conceito da teoria do caos que é conhecido como o efeito borboleta. E por conta da semelhança desse conceito com a ideia explorada no conto de Bradbury, ele é por vezes creditado como a inspiração para a teoria do caos. Outro assunto que o Bradbury explora no seu conto é o uso irresponsável da tecnologia. Ao imaginar a humanidade descobrindo algo tão crítico no futuro, o autor fala sobre como a primeira ideia foi fazer o quê? Criar um entretenimento de elite, um safari diferentão para rico, uma tecnologia que ainda nem tinha sido dominada, mas que logo passou a ser usada de forma irresponsável. Afinal, a Safari no Tempo cometeu aí dois grandes erros. O primeiro deles foi usar uma coisa que eles não conheciam totalmente de forma irregular. Não à toa que rolava uma propina para a empresa manter o seu funcionamento. O segundo foi não contar com a coisa mais imprevisível de todas. Eles pensaram em várias regras e procedimentos para evitar que o passado não fosse modificado, mas ignoraram a imprevisibilidade do comportamento humano. Pois é, uma história curta, mas que traz reflexões bem pertinentes. Um Som de Trovão é considerado hoje uma das obras mais importantes sobre viagem no tempo. Ele chegou a ganhar adaptações, as imagens de algumas delas vocês viram
viram ao longo desse vídeo, inclusive, mas a adaptação mais conhecida, que também apareceu no vídeo, é o infame filme de 2005, que, bom, vejam por vocês mesmos. E esse foi mais um vídeo explorando uma história da ficção científica, onde aprendemos que viajar para o passado e pisar em borboletas pode ser bem perigoso. Para mais sobre o gênero das suas histórias até as suas origens, continuem por aqui no Central Pandora, e antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Mestre J e Joel Melo, o pessoal da Ponte de Comando Daniel Souto, Saren e Pedrox, e os oficiais de ciências Gustavo Asbert, William França Costa e André Pena, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.